E no final das contas, a Miss Marvel tinha mesmo viajado no tempo, né? Teoria que eu fiz com vocês no episódio passado se confirmou, olha aí! Finalmente revelaram todos os mistérios da série. E agora fica a pergunta, será que o Kang-Han vai ser o vilão final? Como é que ele conseguiu esses poderes? Será que a lei do registro de super-heróis de guerra civil ainda tá ativa? O controle de danos vai atrás da Kamala? Vem comigo que eu vou explicar tudo o que tá rolando em Miss Marvel agora! Galera, saca só, eu fiz uma lista aqui das coisas que mais doem, né? Vê se você concorda comigo. Ter o coração partido, bater o dedinho do pé no móvel, o chuveiro elétrico queimar justo no inverno. Tudo isso dói pra caramba, eu sei. Ah, lembrei de outra aqui. Fazer uma compra e ler mensagem, cartão recusado. Te peguei, essa dói pra caramba. Pode arrebentar, essa eu sei que é. Mas olha, pra não passar por tudo isso, eu tenho um jeito. É só abrir uma conta grátis na Avenue Banking. Se liga, com essa conta, qualquer um pode pedir um cartão de débito 100% internacional, sem taxas, sem burocracia. E que é aceito na rede Mastercard do mundo inteiro. Dá pra viajar pra fora e esquecer quem te deu um fora. Dá pra comprar aqueles chuveiros gringos, né, com luzinha, que toca música, tudo mais. Dá pra comprar uma pantufinha macia pra você não bater mais o dedinho na quina. Enfim, tudo o que você quiser em qualquer site do mundo. É só baixar o app, abrir sua conta grátis e pedir teu cartão grátis também. Então chega de sentir dor e vem se sentir patrão, ok? Eu deixei aqui na descrição o link pra você abrir sua conta na Avenue Bank e pedir teu cartão de débito internacional grátis. Corre lá, hein? Inês Trunks, Peter aqui. Se você tá vendo esse vídeo aqui, eu sei que você já desistiu da série e tá vendo aqui o que eu vou falar pra ficar informado, né? Pra saber o que rolou. Ou você é um dos poucos guerreiros que tá aguentando ver essa série até o final. Falei. Porque, galera, olha, antes de fazer a análise em si, né, do que tá rolando lá na série e explicar as coisas pra vocês, eu quero falar o que eu tô achando da série. Aguenta aí! Não pula! Tem que ser casca grossa. Pô, tamo junto nessa aqui, é uma jornada, né? Até porque essa altura do campeonato, eu acredito que todos vocês estejam pensando igual a mim. Eu acho, né? Pelo menos a maioria de vocês. Essa é, sem dúvida, a série mais sem clímax e sem hype de todas do Disney Plus. Conseguiu ficar abaixo de Gavião Arqueiro, porque Gavião Arqueiro ainda dava pra esperar alguma coisa, tipo, maior no episódio final com Wilson Fisk, né? A gangue do agasalho e tal. Gangue do agasalho. A Helena, enfim. Agora, essa série, como é que eu vou falar? Sério, o que sobrou pro final de Miss Marvel, eu pergunto pra vocês, nada. Só o Kang-Han ganhando os poderes e os drones de controle lá de danos indo atrás dele. Tipo, na boa, compara com qualquer outra série do Disney Plus e pensa em como tinha muito mais coisa interessante pra acontecer no último episódio. Só compara com os últimos episódios de todas as séries que você viu. Bota o número de coisas grandiosas que poderiam acontecer nessa série comparada com as outras, e não tá acontecendo. Sem falar que esses vilões da série, né, os clandestinos, devem ter sido os piores vilões da história do CM, da história inteira, de todo o CM. Galera, olha os vilões clandestinos. Galera, que coisa horrível. Toda a cena deles chega a bater vergonha alheia. Não tem sentido nenhum de roteiro. Aquela mulher lá, a Sabrina Sato da Índia, ela não tem personalidade. Uma hora ela é uma pessoa normal, outra ela é uma robô assassina sem sentimentos. Ela simplesmente deu porrada no filho e abandonou ele na prisão sem sentir nada. Tipo, nem ligou. E agora ela se sacrifica pra dar luz dela pra ele? Fala sério, galera, não tem sentido nenhum. A própria cena dele saindo da prisão, tipo, foi feia demais. Essa cena agora do véu pra dimensão da luz se rasgando e a mãe do Kang-Han dando a luz dela, o Nur dela, né? E levando até o Kang-Han lá nos Estados Unidos. Galera, não tem lógica nada do que aconteceu. Ah, lá, o Peter Nerdola tá reclamando de tudo. Percebe que tem gente que fala que reclama de tudo Nerdola? E você pode perceber que eu já até fui criticado aqui embaixo mesmo nos comentários por ser um cara que elogia tudo. Mas quando a gente reclama de uma vez, a gente é Nerdola. Tem muito mais gente que reclama muito mais do que eu. Esse não é Nerdola não, Nerdola sou eu. Galera, assim, ó. É legal, finalmente, a gente ter séries abordando outras culturas, outros povos sem ser americano, ver as coisas da perspectiva desses outros povos. Afinal, o Hollywood, né, passou décadas só contando a história do ponto de vista da América. Então eu gostei da ideia do flashback, mas a execução foi péssima. Aquela história da Aisha ter se apaixonado é bem batida, né? Todos os diálogos desse flashback são super clichês. Você não consegue em nenhum momento pensar, nossa, isso aconteceu mesmo. Sabe? Não parece real, é muito difícil ficar imerso. Porque tá na cara que é uma série que tá mal atuada nessa parte, mal roteirizada, com diálogos ruins. Essa série tá tão sem sentido que até aquela teoria que eu só falei por falar, da Kamala voltando no tempo e guiando a avó dela com as estrelas, aconteceu mesmo. Pô, é por isso que vocês não podem reclamar das teorias doidas do Inédito, que acontece pra caramba. Essas teorias doidas que esse doido fala aqui pra vocês, volta e meia acontece, ok? Muito bom!
Agora, eu quero ver alguém me explicar como diabos a Kamala viajou no tempo. Vai? Tá escrevendo já aí? Só que não tem sentido, sabe? Criaram esse negócio de bracelete e dimensão Nur pra série. Daí estão inventando qualquer coisa. O bracelete faz tudo. Viaja no tempo, cria luz, abre portal pra dimensão da luz, faz plataforma de videogame pra pular, faz qualquer coisa. O principal poder da Kamala é fazer plataforma. Já pararam pra pensar em como isso é zoado com os poderes icônicos da Kamala nas HQs? Tipo, vamos fazer uma plataforma. O poder dela é fazer plataforma. Pô, e pensar que era tão mais simples só contar a história da Kamala que já tá nos quadrinhos. Por que não fizeram isso? Mudaram os poderes dela, os vilões dela, toda a mitologia por trás de tudo. E eu adoro essa personagem dos quadrinhos. Tipo, mudaram tudo só pra fazer uma maçaroca genérica com bastante CGI de luz que conta a história dos paquistaneses. Resumindo, é uma série importante, mostra um lado dos muçulmanos que muita gente no mundo, e principalmente na América, não conhece, né? Assim, existe muito preconceito contra a cultura deles. Muita gente já associa a grupos terroristas, a gente sabe disso. Então a série tem esse ponto positivo, isso é legal. Na minha casa na Califórnia mesmo, por exemplo, o Breno tem 2 amigaços dele, são paquistaneses, pô, a gente se ama, eles são super gente boa. Então a série mostrou esse outro lado pra galera, sabe? Mas quando a gente fala de qualidade como série, qualidade técnica da obra é muito fraquinha. Peter, mas é uma série bobinha só pra entreter. Bom, beleza, tudo bem, né? Se tá entretendo você, show de bola, bom pra você. Mas pra mim, Peter, ok? Tá chatíssima, é disparada a série mais chata do Disney Plus. Mas Peter é série pra velho. É por isso que eu tô vendo, que eu sou jovem, não, brincadeira. Não importa, sabe? Beleza, se não é pra velho, eu sou velho, então acho que não foi feito pra mim, tá? Mas eu acho que tem que ser pra todo mundo. Eu acho que a série do Disney Plus, pra todo mundo que gosta do série, tem que todo mundo gostar, sabe? Não pode chegar, fazer uma série pra uma faixa etária e outra pra outra faixa etária. Cara, isso é burrice. Pô, você quer... A gente quer... Os caras querem bilheteria, querem assinante. Pô, é como se não tivesse nada interessante acontecendo. Nada que te prendesse de verdade na série. Tanto que eu tô vendo a galera comentando que tá entediada assistindo. Muita gente desistindo de ver. Não sou eu. Lógico que vai ter um ou outro aqui embaixo que vai comentar. Esse Peter tá louco, esse Peter reclama de tudo. Mas quem me acompanha há muito tempo sabe que não é assim. Ao contrário, elogio pra caramba. Elogio muita coisa. Tem várias séries do Disney Plus que eu gostei muito. Mas, porra, né? Eu tinha que vir aqui dar a minha opinião pra vocês. Eu me sinto na obrigação de fazer isso. Principalmente depois desse episódio xoxo aí. Porque basicamente tudo que aconteceu nele foi a gente vendo um flashback da bisavó da Kamala, que era uma Jean, né? E se apaixonou por um romancezinho clichê lá numa vila. Daí na partição, no meio da muvuca lá no trem, ela leva uma facada da mãe do Kanhan. E a Kamala ajuda a própria avó fazendo um caminho lá até o pai dela. Depois disso, o portal para a dimensão Nur abriu sem explicação. Matou as 2 mulheres lá, dos clandestinos, e fechou sem explicação. Se vira aí. O Kanhan, ele pegou a luz da mãe dele e agora tá com poderes. Esse é um resumo de tudo que aconteceu, acabou. Né? Eu sei que o vídeo foi mais tempo eu reclamando, mas eu tenho que passar, né, galera? Minha única teoria aqui é, ou ele fica só com os poderes mesmo, ou a mãe dele vai possuir o corpo dele de alguma forma, sei lá. Tem o lance dos drones, do controle de danos também, né? No final das contas, a luta final pode ser contra esses drones. É o último episódio, então tem que ter alguma grande luta final com a Kamala usando o uniforme novo de super-herói dela. Que provavelmente o Bruno vai ajudar ela a fazer. Isso aí é padrão das séries do Disney Plus, né? Luta final com uniforme novo. As séries do Disney Plus têm uma fórmula própria. Pode ver que só muda a história, mas a estrutura, as peças são sempre iguais. Então assim, até agora, eu só tô na dúvida mesmo sobre essa tal dimensão Nur. Porque essa dimensão de luz aí não existe nos quadrinhos, então é muito difícil eu passar algum embasamento pra vocês. Talvez tenham pego alguma referência dos braceletes quânticos do Quasar, dos quadrinhos, tá? Que tira energia da dimensão quântica. Imaginei isso até porque a Miss Marvel da série tá meio que, né, com os poderes do Quasar das HQs. Vocês, quais as teorias de vocês? O que vocês acham que vai acontecer no final dessa série? Mas na boa, me diz aí, porra, mas por favor, civilizado, pô, pega leve, meu coração é fraquinho. Vocês também acham que a série tá ruizinha? Porra, a gente, que assim, galera, vocês têm que entender que eu não consigo achar tudo bom, maravilhoso, não dá. Vai ter uma coisa que eu vou achar ruim. Não é possível que você, nesse lado, aí, você que tá contra a minha opinião agora, nunca achou nada ruim na tua vida inteira. Agora já parou pra pensar que se você estivesse apresentando o vídeo e falasse que você achou ruim, ia ter gente falando que você é louco? Você concorda? Opinião é opinião. Então, ó, se você estiver gostando da série, não fica bravo comigo. Cada um tem uma opinião, cada um gosta do que quiser, mas eu tenho compromisso de vir aqui e ser sincero com vocês. Eu tenho que ser honesto e dizer que pra mim tá ruim demais. Eu só tô vendo até o final porque é minha responsabilidade também vir aqui no canal e passar tudo do sempre pra vocês, explicar, né?
explicar tudo. Mereço um like, eu não mereço, galera. Tamo junto nessa... É um casamento, né? A gente tá junto na felicidade e na tristeza, pô. Tem que estar junto. Obrigado de coração, galera. É muito maneiro você saber que você tá aí. É muito maneiro saber que, sei lá, cada um comentário de hater tem 100 comentários maneiros pra caramba. Isso faz de você um vencedor, pode ter certeza. Pode ter certeza, eu venho lá de trás sempre elogiando todo mundo, sempre dando força. Se você é uma pessoa positiva, a energia positiva vai voltar pra você. Eu penso muito nisso. Tamo junto, galera. Não esquece, se inscreve aqui agora, ativa o sininho. Vamos nessa! Vamos nessa, não vai parar. Vai vir muita coisa boa também aí, lógico, né? Então, ativa aqui o sininho e tamo junto. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!